Boa noite, irmãos. Sempre um privilégio trazer a mensagem da palavra do Senhor. Queria que os irmãos começassem, antes de lermos o texto, uma breve introdução que eu queria trazer aos irmãos. É que boa parte de tudo que fazemos, ou de tudo que pensamos em relação a esporte, em relação a trabalho, até na sociedade no geral, existem certas condutas, regras, parâmetros, onde precisamos nos conduzir ou seguir, para que um bom profissional, ou um bom esportista, ou até mesmo um bom cidadão seja qualificado, que se enquadre dentro de certos padrões, de certas regras, de certas condutas, que definem, assim, se aquilo é algo bom ou algo ruim, se aquilo está de acordo com certo esporte ou com outro esporte. Cada um dos esportes tem suas regras, suas leis, né, suas comitivas lá em relação à questão esportiva. E assim, sociedades também mudam em relação a leis e valores, e em cada sociedade vai ter alguns universais, alguns princípios gerais, mas algumas diferenças entre regras. E um bom cidadão daquela sociedade tenta cumprir as regras que ali estão diante dele. Assim, a sociedade vai caminhando. Pois bem, no texto de hoje, que eu quero ler com os irmãos, eu quero que a gente venha pensar sobre a lei e os mandamentos de Cristo. Aquilo que é claramente uma obra do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós e que testemunha diante da sociedade e do mundo um novo homem. Quero que os irmãos abram em Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 32, onde vamos ler as regras, condutas, atitudes que testemunham que que é um novo homem, que testemunha de um novo homem, aquele que nasceu de novo. Testemunho de alguém que nasceu de novo. Amém? Todos abriram? Portanto, diz assim as Escrituras: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pois bem, nós temos aqui certas exortações do apóstolo, que vão testemunhar daquilo que ele já vem trazendo desde o início do capítulo, e até um pouco antes. Se a gente possa ler o versículo 24, a gente vamos ler já uma grande realidade sobre isso. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em Jesus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse padrão, o padrão do novo homem, ele já vem mostrando desde o início do versículo 17 da nossa pregação, na última vez que eu estive falando sobre Efésios com os irmãos. Ele diz lá no versículo 17 do capítulo 4, como não devemos andar. Isto, portanto, digo, e não o Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Aí ele vai dar várias características que eu já abordei com os irmãos. Na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se de fato tendo ouvido nele, fostes instruídos segundo a verdade de Jesus.
o velho homem, a velha natureza, ela precisa ser despojada, se retirar do velho homem, despir-se do velho homem. Portanto, ele fala isso no versículo 23, ele chega a falar isso no versículo 24, na verdade, falando sobre o revestir do velho homem, ou do novo homem, e no versículo 22 ele vai falar sobre isso, no sentido que quanto ao trato passado, vos despojais, se despis, se deixe para trás, não queiram mais estar sobre essa conduta do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Mas o contrário tem que ser feito. Revistai-vos do novo homem. E aqui, depois que ele fala sobre revestir-vos do novo homem, que foi criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, como vai o versículo 24, ele chega no versículo 25 e diz, por isso, portanto, dessa forma, vocês vão viver assim. E aqui o apóstolo Paulo começa a fazer diversas aplicações. Boa parte do que ele fala aqui é muito característico de uma santidade na prática. Ele fala do que não deve ser feito para o que deve ser feito. E aí, normalmente, a forma que o apóstolo Paulo dividiu esses versículos, ele parece uma forma tripartida, ou tripartidária. Temos 3 causas aqui. Ele dá uma negativa, depois uma corretiva, mostrando como deve ser feito, e ele depois termina apresentando uma causa, porque essas coisas têm que ser feitas. E ele fala isso no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. A negativa, deixe a mentira. A positiva, a corretiva, fale a verdade, cada um a verdade. E aí ele termina com o seu próximo. E a causa, por que eu devo fazer isso? Porque somos membros uns dos outros. O apóstolo Paulo estabelece aqui um padrão que ele, desde o início do capítulo, já vem trabalhando, algo que eu venho repetindo constantemente com os irmãos, não só nas pregações em Efésios, mas também quando eu estou falando na escola bíblica dominical sobre santidade, uma realidade fundamental que o Efésios capítulo 4 transborda, que maturidade, santidade só é possível em vida comunitária, onde a realidade do corpo de Cristo, a igreja, esse povo aqui já estabelecido pelo Senhor, criado por Cristo. Efésios 2 fala isso, que ele nele, pela sua obra, pelo seu sacrifício, ele fez um novo homem, que foi justamente a igreja. Efésios 2 vai falar sobre isso, a gente também já viu esse versículo, essa passagem. E esse novo homem que tem cabeça Cristo, Cristo é o seu cabeça, essas juntas são interligadas, e a comunidade, e Cristo dá dons à igreja, dons à sua igreja, ele capacita a sua igreja com dons, e lá, quando a gente vê no capítulo 4, ele fala sobre dons de liderança e ensino, que tem um propósito muito claro, qual? A edificação do corpo, para que o corpo unido, bem ajustado, as juntas, há uma interdependência desse corpo, onde cada um se ajuda, se fortalece, se capacita, onde o corpo, ele cresce unido, onde a questão do corpo, ela precisa ser novamente lembrada, e o apóstolo Paulo fala isso aqui, que eles são essa junta, essa beleza orgânica, que cresce, que amadurece. Não há como haver santidade, maturidade, crescendo na estatura da varonilidade de Cristo, do padrão que é Jesus, sem a comunidade dos santos, sem a igreja do Senhor Jesus Cristo. É impossível. Vamos ver alguns versículos que vão relembrar a nossa memória, no capítulo 4 mesmo, que fala sobre essa beleza. Vamos ver aqui no versículo 1. Vamos estar no versículo 1, 2 e 3. Os 3 primeiros. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Fazendo o quê? Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, com zelo, com perseverança, por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Outro versículo, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de toda parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Versículo que eu falei, versículo 10, 9 e 10 aqui,
que o Paulo fala sobre os dons que Cristo dá à sua igreja. Ora, que quer dizer que subiu, senão também havia descido até regiões inferiores da terra. Aquele que desceu e também mesmo subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo, quem? Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Com vistas em quê? Até que todos chegamos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Quem é a perfeita? Qual é essa estatura? Qual é a medida dessa perfeita varonilidade? Da plenitude de Cristo, o nosso grande padrão. Então, toda essa beleza desse corpo que cresce, que se ajusta, que amadurece, que vai viver em santidade, o padrão é Cristo, o seu cabeça, vivendo nessa medida, buscando a estatura de Cristo, a medida, ou seja, o que ele faz, como as motivações, os desejos. Cristo é o grande padrão, onde todo o corpo busca seguir os seus passos, imitar o que ele fez, aprender dele e viver, e buscar viver como ele viveu, buscar viver o que ele ensinou. Assim, a igreja caminha. E tudo isso vai fazer com que a gente chegue no versículo que a gente está lendo, o 25. Tudo isso é grande, belo, e precisamos aprender a viver em santidade. Precisamos não mentir uns para com os outros. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. O pecado, a mentira, corrompe o corpo. É estranho pensar que quando o irmão faz mal a outro irmão, ou mente a um irmão, outro irmão, acaba acontecendo isso. Onde o corpo está se autoflagelando, em vez de estar sendo auxiliando para crescer em si mesmo em amor, como diz o apóstolo Paulo, acabamos de ler aqui no capítulo 4, o corpo ele está se auto-sabotando. É estranho pensar que se meu olho vê uma cobra, ele não vai avisar para o meu pé, tirar o meu pé dali, ou vai deixar meu pé lá e deixar a cobra morder o meu pé. Não vai acontecer. Ou, se a minha boca, sentindo um gosto amargo de veneno, não vai falar para o meu estômago, para o meu cérebro, que eu tenho que tirar aquilo da boca e deixar o estômago receber o veneno. Porque se a cobra pica o meu pé, ou se eu tomo um veneno, todo o corpo padece. Ou só o estômago passa mal, ou só o pé fica doente. Todo o corpo adoece junto. Todo o corpo sofre junto. A unidade da igreja, a unidade do corpo, ela é fundamental. Falar a verdade significa proceder da verdade. E quem é a verdade? Senão a estatura que buscamos seguir e temos como padrão, Cristo Jesus. Nosso Senhor é a verdade. Nos evangelhos, Jesus alerta que o pai da mentira não é ele. O pai da mentira é Satanás, é o diabo. Então a mentira não procede dele, mas sim a verdade. Se somos discípulos, servos de Cristo, o nosso padrão é a verdade. Nosso padrão, a conduta do crente, é viver em verdade. Não mentindo uns para com os outros. E boa parte do que nós vamos ler aqui, você vai perceber que os padrões estabelecidos são padrões uns para com os outros, com os crentes, com os irmãos em Jesus. Mas claro que isso parte de uma pressuposição interna, para que também externamente não andemos com mentira. Isso é óbvio. Há outros textos claros que falam que não devemos mentir de nenhuma forma, porque a mentira não provém do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Portanto, precisamos sempre revisitar verdades bíblicas e lembrar que precisamos falar a verdade uns para com os outros. Onde o mundo que é lotado de mentira, onde a mentira é a saída para tantos recursos, onde a mentira se torna muitas vezes uma prática comum, cotidiana para vendedores, para você não ter um certo tipo de intriga um pouco mais chatinha com um colega de trabalho, com um familiar. Então a mentira acaba se tornando uma saída fácil para muitas pessoas e em várias áreas da vida. Contei um exemplo de manhã na escola bíblica hoje justamente disso, mas aqui é mais complicado, né? Uma jovem que trabalhava, uma mulher, na verdade casada, que trabalhava, foi um exemplo que eu vi de um livro, que ela teve que mentir, e o patrão dela ameaçou que se ela não mentisse, ela teria sérios problemas no emprego. E ela ficou muito preocupada, porque a mentira poderia garantir o seu emprego. E a verdade, agradando ao Senhor, mas poderia prejudicar a sua vida lá no trabalho. Portanto, o crente tem que lembrar disso. Buscar
entender à luz da Escritura que o nosso padrão é a verdade. Apesar de o mundo muitas vezes vir infligir sobre nós padrões que estão contrários à fé, nós precisamos lembrar que, antes de tudo, nós devemos obedecer ao nosso Senhor. Não é fácil, não estou dizendo que isso é simples, que é algo que você vai conseguir com toda a vida com facilidade. Muitas vezes requer sacrifícios, muitas vezes requer alguns tipos de perdas, mas muito mais importante do que tudo aqui que podemos ter é justamente a aprovação do nosso Senhor. Lembre do fato que eu falei também, os que vieram lembram, né? Que muitas vezes a fé e a obediência precisam caminhar, onde devemos obedecer mesmo quando as circunstâncias mais hostis à nossa fé se declaram, aparecem diante de nós. Tem exemplos do caso, por exemplo, de Daniel e os seus 3 amigos, onde na cova dos leões ele permaneceu firme na fé, obedecendo ao Senhor, mesmo tendo o perigo de morte. Deus o livrou da cova dos leões, mas ele estava disposto a morrer pela sua fé. Assim também aconteceu com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, jogados na fornalha ardente. Eles falam no capítulo 3 que Deus podia livrar eles da mão do Nabucodonosor, o rei, mas ele disse que mesmo que se Deus não os livrasse, eles não iam adorar os deuses dele e nem adorar a imagem que ele tinha erguido. Estavam dispostos à morte. Eles não sabiam que no final de tudo aquilo, eles teriam sido livrados da fornalha. Eles estavam dispostos a morrer. A gente lê o final da história, a gente vê que Deus, na sua misericórdia, os livra da fornalha. Mas esses são homens que preferiram obedecer. Ser obedientes até a morte. Esses casos foram casos de livramento. Mas há outros casos que não houve livramento. Estevão, o primeiro mártir da igreja, em Atos, obedeceu, pregou o evangelho e foi morto. A recompensa, a promessa, nem sempre, na maioria das vezes, e a grande recompensa não é aqui. Está na eternidade, na esperança eterna. Sim, Deus pode, por sua misericórdia, nos fazer e trazer bênçãos aqui, pode. Deus é infinito em misericórdia e graça. Mas a grande recompensa não é aqui. A maior não é aqui. Os olhos não devem estar focados aqui, mas focados na esperança eterna. Porque todos esses, eu posso citar os apóstolos, foram, a maioria deles martirizados, Paulo, Pedro. Eles não estavam desfrutando de luxos aqui. Viveram pregando o evangelho, passando por diversas dificuldades, pregando a palavra, sendo obedientes. E morreram pregando, morreram fiéis. A grande recompensa deles está na eternidade. Está naquilo que é eterno, que não perece. Ele vai ouvir naquele grande dia, o nosso Salvador e Senhor falar. Quem vai escutar isso naquele grande dia? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Precisamos ser firmes. E eu quero trazer isso para justamente isso. Obedecer os padrões. Falar a verdade. Rejeitar a mentira. Para a glória de Deus. Porque somos membros uns dos outros. Maturidade, santidade, edificação só acontece no meio da comunidade, igreja. A ideia de santidade, num padrão eremita, daquele indivíduo que se isola nos montes e fica lá um monge barbado, nas cavernas do Tibete, né? E outros cantos mais aí que as pessoas inventam, não é o padrão bíblico, não é. O padrão bíblico de santidade, além, claro, de obedecer a palavra de Deus, e obedecendo a palavra, claro, porque isso também vem da palavra, ele congrega, ele não está isolado da sociedade, do mundo, da igreja, não, ele está envolto aos irmãos, ele está envolto dos crentes, abençoando, sendo abençoado, exortando, sendo exortado, perdoando, sendo perdoado, e crescendo, auxiliando, usando os dons que Cristo deu para edificar, para abençoar o outro. Assim precisamos aprender a obedecer. Santidade na prática. Não façam isso e façam isso. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Falar da verdade é um reflexo da santidade. Lidar com a ira. E aqui, nessa segunda parte, versículo 26 e 27, é uma parte que o apóstolo Paulo faz uma leve mudança do restante dos versículos que eu li. É também uma parte, tem 3 partes, né? Você tem a afirmação, a negação e a causa, mas aqui ele inverte. Ele começa com a afirmação positiva, né?
ele começa falando no versículo 26 e 27. Irai-vos, né? Aqui é uma afirmação corretiva, né? Assim, faça, né? E não pequeis, aqui é a negativa, não peque. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O lugar ao diabo também pode ser não dê ocasião, ou não dê disponibilidade, ou não dê possibilidades ao diabo, né? Não dê lugar a ele. Então, aqui, o apóstolo Paulo começa falando algo que pode ser até aparentemente estranho a nós. Irai-vos e não pequeis. Então, dentro das ordens do apóstolo, há uma ira, que é uma ira santa, uma ira justa, uma ira por aquilo que é bom e correto. A passividade total, ela não é algo bom nas Escrituras. O crente ele não pode ser algo totalmente passivo. Ele tem que ter uma justiça diante de Deus, não a justiça própria dele, mas aquilo que vem da palavra de Deus. Então ele se ira com aquilo que é injusto à luz das Escrituras. Não ao seu bel prazer, não por causa dos seus gostos, das suas vontades, por causa daquilo que ele acha. Não, é por aquilo que a palavra de Deus diz. Eu tenho uma ira santa por aquilo que é justo e bom. E essa ira, que o apóstolo Paulo tem relatado, a gente pode lembrar no caso de Jesus, né? No templo, né? Jesus não peca ali, ele tem uma ira santa ali. E algumas iras que a gente pode ver ao longo das Escrituras, eu vou ler um texto que a minha leitura desse texto, particular Bruno, certo? É uma leitura que quando eu faço, eu acho que o apóstolo Paulo está muito irritado. Eu acho que o apóstolo Paulo está muito irritado ali. Quando eu leio, eu penso nele uma pessoa, ele está irritado escrevendo. Certo? Vamos para Gálatas capítulo 1. Na minha percepção, ele está irritado aqui. Certo? Na minha. Não estou dizendo que ele talvez estivesse escrevendo irritado, mas quando eu leio, eu acho que ele está irritado fazendo isso aqui. Uma ira santa, certo? Versículo 6 de Gálatas 1. Dá um exemplo aqui para os irmãos, certo? Admira-me, falando aos Gálatas, né? Que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. A expressão anátema é maldito, né? Ou condenado ao inferno quem prega outro evangelho. Aí depois ele fala, versículo 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Na minha leitura desse texto, sempre eu acho que o apóstolo Paulo aqui é uma exortação, ele tem que estar escrevendo isso mais irritado. Uma ira santa devido àqueles que perturbam e pervertem o evangelho de Cristo. Que estavam trazendo o evangelho da graça para um evangelho de obras. E isso fazia, quando ele fala no capítulo 2, versículo 21, esse é um dos principais problemas da carta aqui, né, um dos grandes problemas da salvação por obras, né, que algumas teologias pregam que é uma heresia, é isso aqui, versículo 21 do capítulo 2. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, quem pregava isso, fazia o quê? Que a morte de Jesus tinha sido em vão. Então, o apóstolo Paulo repreende e combate essa heresia. Pois bem, irai-vos e não pequeis, é totalmente correto, no sentido de que você tem uma ira santa e justa pelo aquilo que é bom e justo do Evangelho. Não é uma ira qualquer, uma ira superficial ou meramente emocional, por gostos, por pretextos. Isso é muito perigoso e precisa ser sempre observado. A ira, ela precisa estar alinhada àquilo que é santo e justo à luz da palavra. Não à luz apenas do meu gosto. Eu queria isso aqui dessa cor. Pintaram de outra. Eu esbravejo de ira, grito, xingo. Eu queria isso aqui do meu jeito. Foi do jeito de outro, mas não é pecado. Aí eu esbravejo, iro e sou irritado e grito. E a ira pecaminosa, que ele vai continuar falando lá na frente, ele fala sobre uma ira pecaminosa, são dois problemas dela. O primeiro é que ela é uma ira descontrolada. A pessoa é dominada pela ira. A ira aqui não parece ser essa ira que a pessoa se torna dominado por ela. É uma ira aplicável, que o indivíduo que está irado, ele está sob controle.
E muitas vezes as pessoas, quando se iram e a ira toma conta delas, elas falam coisas que não deveriam falar, agem de forma, elas perdem o controle mesmo. E a ira domina elas, e elas se tornam pessoas totalmente que falam coisas sem sentido, agem de forma errada, aí depois quando passa a ira, vixe, por que eu fiz aquilo? Meu Deus, eu não devia ter falado aquilo. Meu Deus, eu não devia até agir daquela forma. Eu perdi a cabeça. Não é essa a ira aqui. Essa ira é uma ira pecaminosa. É a ira que lhe domina, que faz você perder o controle e que age segundo os seus padrões, os seus desejos, as suas vontades, e não segundo a vontade de Cristo, e não segundo o padrão de Deus nas Escrituras. Quando eu leio lá, eu entendo que o apóstolo Paulo está irritado porque alguém está deturpando o evangelho de Cristo, e dizendo que Jesus é o que implicava o que eles estavam fazendo, né, a aplicação do que eles estavam fazendo, era o quê? Acabava gerando dizer que Jesus morreu em vão, que a morte de Jesus não tinha significado, era sem sentido, vazia. Isso é uma heresia terrível. E Paulo combate isso com fervor, com força. Pois bem, essa ira do apóstolo Paulo, você não vê ele perdendo o controle, assim como eu leio, né? Ele está falando, repreendendo o que é justo, santo e bom, né? Ou seja, repreendendo aquilo que era errado da maneira santa, justa e correta. Então, a ira, ela pode ser feita, mas feita dentro de um padrão que não seja pecaminoso. Por isso que ele vem, irai-vos e não pequeis. É isso que ele fala. E ele continua. Voltei aqui um versículo aqui. Uma página voltou. E ele continua. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui ele está citando no Salmo 4. E essa citação do Salmo, não se pôr o sol sobre a ira, é uma referência a um princípio que você não deve ficar muito tempo irado. A ira deve ser algo que passe rápido, não é algo que deva ser maturado, ou seja, conservado no seu coração. Então a ira, ela tem que ser algo sem pecado, ou seja, sem ela lhe controlar de forma correta, ou seja, pelo aquilo que é santo, justo e bom, ser irado com a injustiça, realmente uma injustiça que a gente vê que é terrível, né, essas coisas, beleza? Mas, além disso, ela tem que ser rápida, ela não pode ser muito tempo maturada no seu coração, para que não crie rancor ou vingança, certo? Para você não vire uma pessoa rancorosa, amargurada, vingativa, que não, eu vou falar lá na frente, perdoa. Isso é uma ira pecaminosa, e vai acabar com a sua vida, e não agrada a Deus, tá? Eu vou chegar nisso melhor quando eu falar do perdão, lá na frente. Vou dar uma corrida aqui, senão não consigo chegar lá. Então, precisamos desses dois pontos, a negativa, a positiva, e por que não deve ter a ira? Porque a ira tem que ser sem pecado, e por que a ira não pode ficar muito tempo, não pode prolongar-se a ira tem que ser algo rápido. Porque senão, o que ele vai dizer? Por qual é a causa? Não deis lugar ao diabo. Porque se a ira se permanece por muito tempo, e a ira for uma ira pecaminosa, o diabo vai usar essa ira. Você está dando ocasião, oportunidade, está abrindo a porta. Diabo, faça alguma coisa aqui. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele vai usar essa sua ira, ele vai usar essa sua ira pecaminosa, se você conservar ela, se não for uma ira, como eu disse, nos padrões corretos, ele vai usar ela para vingança, para criar divisões, para criar problemas entre os crentes, entre os irmãos, na sua casa, na sua família, na igreja. Isso vai acontecer, porque ele está procurando essa oportunidade. A ira, que não passa rápida, que é uma ira pecaminosa, que ela toma o seu controle da sua vida, né? Ela toma controle, você é dominado por ela, pode ter certeza, o diabo vai usar disso de uma ocasião. Posso falar, você está dando ocasião ao diabo, se vocês fizerem isso. Ele vai usar para criar divisões, problemas e trazer muitas desgraças, destruições. Então, vigie. A fé, a santidade na prática, mais uma vez se revela aqui. O homem que nasceu de novo, que está revestido-se e se revestiu do novo homem, se despojou do velho homem e agora se revestiu de Cristo, ele vai buscar obedecer os padrões que o apóstolo Paulo tem mostrado aqui. E aí ele continua, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom,
para que tenha com que acudir o necessitado. E aqui, mais uma vez, ele vai repreender aqueles que provavelmente poderia haver ainda crentes em mudança, ou alguma pessoa, né? Está falando para a igreja, então tinha gente que furtava. Alguns comentaristas acreditam que possa haver algum tipo de furto, né? Pessoas que estavam passando necessidade financeira, ou indivíduos que estavam saindo do pecado do furto, ainda estavam com algum tipo de questão do pecado na vida, né? Ou até mesmo pessoas que eram escravas de alguns senhores e roubavam, furtavam coisas dos seus senhores. Estava na casa ali trabalhando, ou no local lá das obras, algum local que ele trabalha para o Senhor, e ele acabava furtando algumas coisas. Então, alguns comentaristas acham que essa exortação poderia ser aplicada, sim, a pessoas que estavam ali na igreja. Mas, em todo caso, a gente precisa lembrar que aqui é uma aplicação que claramente cabe a nós, é que ele traz um ensinamento importante. Não façam isso, e agora faça o quê? O não, negativo, e a corretiva. Trabalhe. E aqui a gente tem dois frutos muito importantes do trabalho, que é interessante pensarmos. Que o crente que está na santidade, vivendo em santidade, ele precisa trabalhar. Precisa haver um trabalho, quando está na sua idade, no seu período de trabalho, conseguir lutar e buscar. Eu sei que na sociedade que vivemos tem muitos problemas, muitas dificuldades, né? Questão econômica e outra coisa, as pessoas conseguirem trabalho, mas é uma coisa que ele precisa intencionalmente, além de orar, buscar. Porque no trabalho, há uma prática, santidade, nessa prática aqui de trabalho, ele falando para não furtar, né? Antes trabalho, fazendo com as mãos, ou seja, as mãos que antes furtavam, agora não furta mais, é para justamente trabalhar. O que ele faz? O que é bom. O que é bom aqui? É o trabalho, é a ação de trabalhar. Ela é fadigosa, sim, ela é cansativa, sim, mas ela é boa. Porque Deus é que criou o trabalho. O trabalho fica cansativo depois da queda. Né? Ele fica, né, suado, espinhoso, depois da queda. Mas Adão, no Éden, não passava o dia dormindo. Não era só... Né, ele também entende que lá no Éden, Adão trabalhava. Só que, depois da queda, as coisas ficam mais difíceis. Então, fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, ao meu entender, trabalho tanto existe, ajuda a sua própria necessidade, a você se sustentar, se manter, que é algo bom, que é algo que Provérbios, outros livros mais falam sobre a questão das finanças, da sua questão do seu trabalho, questão de você ter as suas finanças, suas posses, ser bom mordomo das finanças, né? E aqui ele aponta para outra realidade que também aplica-se claramente à santidade, que é a generosidade. Trabalhe, tenha com que, né, que é bom, você se sustenta, mas também acode os que precisam, acode os necessitados. Há uma generosidade. E aqui, o primeiro ponto desse contexto aqui, claramente, é os da família da fé. Não é que você não pode ajudar os de fora, mas a sua primeira responsabilidade como um crente em Jesus, membro do corpo de Cristo, é ajudar os que estão na família da fé em necessidade. Acudir os irmãos que passam necessidade. Então, sua forma de ação, de santidade, o homem que foi transformado, se revestiu do novo homem, ele age assim. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. A palavra torpe, a palavra de baixo calão, mas também a ideia de uma palavra iracunda, irritada, uma palavra que de alguma forma tente ofender o outro, seja tanto palavrões, como também as palavras negativas, ou palavras ditas com raiva, com ódio, com ira, que tendem a atingir o outro, a realmente ferir o outro. Essas palavras, elas devem estar longe da boca do cristão. E sim, o que for bom para edificação, e conforme a necessidade. Não é direto falando, mas você percebe a necessidade, você diz o que é bom. Porque fazendo isso, edificando o próximo com boas palavras, você transmite graça, transmite esse favor, essa bênção. Você edifica os outros. E você assim, como ele fala, né? Assim transmite graça aos que ouvem. A ideia da graça, eu entendo que é justamente esse alento, esse consolo,
essa bênção, aquilo que provém de algo de Deus, que transmite um testemunho daquele que nasceu de novo, transmite um testemunho daquele que foi revestido do novo homem, que nasceu segundo Deus, em justiça, retidão e de verdade, na verdade. Assim, possamos lembrar disso. Por quê? O que isso tudo? Porque quando a gente fala palavras torpes, o que acontece? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Ao entender? A palavra torpe é uma ação que envolve sim a parte espiritual, de ajudar o outro. Quando você fala a palavra torpe, o que acontece? Você entristece o Espírito Santo. Aqui é uma linguagem interessante para o Espírito Santo de Deus, mais uma vez a Trindade Santa, falada em Efésios, aqui mostra a pessoalidade do Espírito Santo, que ele se entristece. Ele não é só um poder, uma força, como alguns dizem aí. Ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa, o Espírito Santo. E aqui você vê que ele tem emoções. Ele se entristece quando nós cometemos palavras torpes uns aos outros. Mas não deve ser assim. Devemos acudir, falar palavras de bênçãos ao próximo. Boa parte do que eu tenho falado aqui sobre santidade, santidade na prática, é uma realidade que precisa ser vivida diariamente na nossa vida como igreja. Que ela dá um testemunho de que nascemos de novo. É triste e é constantemente triste você ver igrejas, crentes, com palavras negativas aos outros. Onde na frente é uma coisa, atrás é outra. Fala bem na frente, mas nas costas é criticando, falando mal. É triste quando as palavras que saem da boca do povo de Deus, em vez de ser palavras que transmitam graça, são aquelas que transmitem destruição, ou transmitem a calúnia, a inveja, a fofoca e tantas outras coisas, que não provém daqueles que nasceram de novo, não provém daqueles que têm Cristo como cabeça, não provém daqueles que nasceram do nosso Senhor, nasceram de Deus, não provém. Então, santidade na prática. Não façam mais isso e ajam dessa outra forma. Continuando. E não entristeçais o Espírito, de longe de vós toda amargura, toda cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O nosso padrão. Percebe? Aqui ele vai dar uma geral, nesses últimos versículos que eu li, 31 ao 32. Ele fala de várias. A amargura, a cólera, a ira, que ele diz, irai-vos no pecado, essa ira que já é ira pecaminosa, é a ira que lhe toma o controle, que lhe controla. A gritaria, as blasfêmias. E assim também toda a malícia. Aqui ele engloba todas as outras, ele engloba tanto o que ele já falou antes, como também as demais coisas. Tudo aquilo que é mal, pervertido, que não provém, saia de vocês, tire isso da vida de vocês. A corretiva, antes, façam isso aqui. Sede benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, o testemunho cristão do homem que nasceu de novo é um homem que foi redimido, comprado, salvo e transformado. A santidade, e eu repito isso diversas vezes aos irmãos, não é algo apenas externo, é algo que vem do interno para o externo. Se a gente ler Efésios 2, vamos para Efésios 2, a profundidade dessa transformação vem desde o início da nossa conversão. E ele nos deu vida, versículo 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa da grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Versículo 10.
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A mudança de nós, de mortos para vivos, foi profunda. Não foi algo superficial. Era a nossa condição natural, filho da ira, era por natureza filhos da ira divina. E um dia Deus nos tira dessa condição, transforma o nosso coração, que antes era inclinado para o pecado, hoje é inclinado para Deus, e essa mudança, que muda mente, muda coração, muda vontade, muda desejo, muda ações, ela deve ser vista em todos os aspectos da nossa vida. E isso é para ações externas e internas, com certeza. Deus é público dos nossos pensamentos, Ele sabe o que pensamos, Ele sabe o que desejamos, sabe a motivação, se fazemos para a glória dele ou não, se fazemos para a nossa própria honra, ou para a honra do nome dEle, da glória dEle. Ele sabe de tudo isso, e isso conta. Eu não sei, os pastores aqui não vão saber, porque quem sonda mente e coração é o Senhor, e naquele grande dia, é Ele que vai prestar, é com Ele que cada um de nós vamos prestar contas. Se estamos sendo servos bons e fiéis ou não. A santidade são ações aqui que o apóstolo Paulo começa a falar de prática, de não faça e faça, mas são ações que começam já num coração, um coração que era transformado, que tem que ser transformado, que externaliza o que já internamente foi mudado. Precisamos pensar nisso. Santidade não é brincadeira. O apóstolo Paulo está dizendo o testemunho desse novo homem que foi revestido, que nasceu segundo Deus. Ele precisa ser prático, precisa ser vivido. Ele precisa ser diariamente vivido, constantemente vivido, não só no domingo. Precisamos lembrar disso. O apóstolo Paulo, quando fala do Espírito Santo, relembra que entristecemos o Espírito quando cometemos certos pecados. Esse Espírito que nos selou para o grande dia da redenção, já foi citado no versículo 14 do capítulo 1, que o apóstolo Paulo fala lá e diz assim, ele explicando, já falou que fomos selados pelo Espírito, né? Ele fala, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo que habita no crente, ele se entristece, e esse mesmo Espírito é a nossa garantia, que nos sustenta, que nos garante que naquele grande dia, estaremos com o Senhor, selados com Ele. E eu já falei outras vezes que Ele nos capacita, Ele nos fortalece. Essas bênçãos prazerosas que deveriam ser para o crente viver, a santidade, precisa ser algo claramente e diariamente lembrado por nós. A santidade, ela reflete essa característica, é uma característica do novo homem. Boa parte daquilo que eu tenho falado, eu não estou dizendo que o novo homem só faz práticas boas. O novo homem, ele luta internamente com o velho homem. O velho homem, a gente tem que se despojar dele, se desvestir, ou seja, tirar as vestes dele e colocar essas vestes novas do novo homem. Isso tem que acontecer constantemente, mais de uma vez. Se não há vigilância nossa, se não há atenção nossa, o velho homem vai reinar. A gente não tem que viver como os gentios, não devemos andar como os gentios. E a expressão lá dos gentios é justamente aquele que não teme a Deus, que não serve a Deus, que vive baseado nos seus próprios pensamentos, alheio às coisas eternas, alheio às coisas de Deus, vivendo nos seus pecados, com a visão puramente horizontal, terrena, materialista. Não é esse o padrão do crente. O crente é o contrário. Ele não vive baseado nos seus preceitos, nas suas vontades. Ele vive baseado naquilo que Deus diz. João 14. Os irmãos podem abrir em João 14, por favor. Aqui para mim é um dos pilares basilares da conversão, do novo nascimento, daquilo que Deus fez por nós. Versículo 21, perdão. 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, em algumas traduções obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Guardar as palavras, precisamos obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama.
A prática, a vida de santidade, a vida de devoção a Deus, envolve uma vida de obediência. A gente já aprendeu isso bastante com o pastor Valnei. E essa vida de obediência passa justamente também, com certeza, esses mandamentos, essas regras, que são um testemunho vivo daquele que foi nascido de novo, que se converteu, que se despiu do velho homem e se revestiu do novo. Irmãos, eu quero que nós saímos daqui esta noite pensando justamente nisso. Como temos vivido a vida desse novo homem? Como temos sido crentes nessa sociedade caída e corrompida, no nosso trabalho, casa, em todo canto? Temos negociado a nossa fé por tão pouco, falado mentiras por tão pouco, concordado com absurdos que são contrários à nossa fé por tão pouco? Ou temos decidido obedecer? Daniel e seus amigos estavam dispostos a perder a vida para obedecer. O apóstolo Paulo perdeu a vida obedecendo. E assim os outros apóstolos. São testemunhos que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que seguir. Que os apóstolos imitaram Cristo corretamente. E Cristo é o nosso padrão. E também morreu na cruz obediente até o fim. Esse é o nosso Salvador. E Ele nos exime, nos ordena, nos chama a obedecer. Obedecer os seus padrões. Ser fiéis em toda e em qualquer circunstância. Fácil? Não é. Vai às vezes tirar o conforto, vai tirar a gente da nossa zona de conforto, do nosso bem-estar ali. Eu estou tão tranquilo aqui, estou na minha paz. Mas a sua paz vale mais que Cristo? O seu conforto vale mais do que o Senhor Jesus Cristo? A sua bem-estar nessa terra vale mais do que a salvação eterna em Cristo Jesus? Pense bem. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1, diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim é uma declaração máxima do que não existe nada nessa terra mais precioso do que Cristo. Não existe nada na existência do mundo mais valioso do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo o que temos. Precisamos pensar assim. Pensando assim, a santidade, a obediência é prazerosa. Porque eu faço para o meu Senhor. Eu faço para aquele que me resgatou, que morreu numa cruz e me salvou. Para Ele vivo. Para Ele é a minha existência. Para Ele toda a minha força. Para Ele toda a minha saúde. Para Ele toda a minha obediência. Vai ser fácil? Não vai. Mas você tem o Espírito Santo, se você é um crente em Jesus. Lute, ore, mortifique a carne, mortifique o pecado, peça a Deus forças, busque e obedeça. Leia de novo o texto. Senhor, eu quero não falar a mentira, mas falar a verdade. Senhor, eu quero trabalhar e acudir os necessitados. Eu sou muito avarento, às vezes eu tenho um bom trabalho, mas eu quero dinheiro só para mim, eu quero só para minhas coisas, quero só as coisas. Eu vou trabalhar, mas eu quero ajudar os irmãos que precisam. Senhor, minha palavra, minha boca, eu sou irado. Quando eu estou irritado, já falo uma palavra torpe com alguém, eu já mando a pessoa para um local terrível, já brigo, já discuto, já faço tudo que é ruim, não presta. Quando eu estou irritado, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser benigno, compassivo. Me ajuda a perdoar. O perdão é uma das expressões mais belas do Evangelho. Estava preparando esse sermão, eu vi a história de... Eu até botei o nome dela aqui. Se eu ver se eu vou lembrar. Gladys Steins. Eu posso falar totalmente errado, mas li assim, né? Gladys Steins. Que ela era missionária na Índia e lá a milícia matou o marido e os 2 filhos. E ela, quando soube na notícia da morte do marido e dos 2 filhos, ela disse que perdoou os indivíduos que mataram eles queimados. Ela perdoou. O perdão é uma expressão. O pastor também viu uma pregação há um tempo do pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala, a pregação dele sobre perdão. E ele comenta isso também, que quando o irmão dele foi assassinado, a primeira coisa que ele liberou foi o perdão para o assassino do irmão dele. Que ele sofreu muito, mas a primeira coisa que ele recebeu a ligação que o irmão dele tinha sido morto pelo indivíduo, ele liberou um perdão. Que ele até comenta que o perdão escraviza, né, o rancor, prende a pessoa e tudo mais. E uma característica fundamental do crente é o perdão. Eu conheci uma jovem,
em uma igreja, não vou dizer o nome, que ela tinha todas as características de um crente. Ela andava como crente, se vestia como crente, falava como crente. Ela, para a igreja, ela era uma santa. E quando você conversava com ela, a conversa era polida. Era cheia de reflexos de santidade. Os sermões, ela assiste a pregação do fulano de tal, estou lendo tal livro. E todas as características que ela... Todo mundo dizia que aquela menina era uma crente. Ninguém falava que ela não era uma crente. Mas um belo dia, em um grupo de WhatsApp, ela se estressou com um rapaz que falou algo que ela não gostou. Naquele dia, eu me perguntei muito, porque não foi só naquele dia, passou um tempo e eu me perguntei muito se ela realmente era uma crente, apesar de todos. E aí, quando eu falava com os amigos mais próximos, eu falava, rapaz, falando e tal, será que ela é crente? A pessoa, tá doido, mas ela é crente, tá vendo uma menina na igreja, isso, aquilo, outro. As características externas, padrões superficiais. E aí ela não perdoava por uma coisa tão pequena que o indivíduo falou nela no grupo. Eu estava no grupo, eu via, foi uma coisa que ela não gostou e uma coisa, sabe, um desentendimento bobo. E o perdão não veio. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Teve um evento na igreja desse rapaz e ela disse que não ia porque ele estaria lá. O rapaz acho que nem sabia mais que ela estava com raiva dele porque foi uma coisa tão boba. Mas ela não se liberava o perdão. Vingativa, rancorosa, amargurada. Depois de um tempo ela se afastou da igreja. Isso mostrou um coração não convertido. Muitas vezes a gente acha que o perdão é uma coisa boba. Que a tal tá só raivinha, bestinha. Não, o perdão é algo sério. É uma expressão clara da graça de Deus. E o padrão é Cristo. Por que devemos perdoar os outros, Senhor? Porque Deus te perdoou em Cristo. Lembra da parábola do credor incompassivo? Te perdoei de uma dívida enorme. E você não perdoa o seu irmão de uma dívida bem menor? Não importa o que façam contra nós. Aquilo que Deus fez por nós, o perdão que Deus fez na cruz do Calvário, nos concedeu na cruz do Calvário, é infinitamente maior do que qualquer coisa, ofensa que podemos passar. Santidade é vivida nesses frutos, no fruto do Espírito. Perdão, benignidade, bondade, mansidão. Reflete o testemunho de um caráter santo, de um coração transformado. Ame, perdoe o seu irmão, perdoe o que precisa perdoar. Abra o coração para o perdão. Viva o Evangelho, porque só assim vamos agradar ao Senhor. E aqueles, eu já acabei meu tempo, eu quero só fazer um alerta, que eu sempre gosto de dar um último alerta. Para aqueles que não conhecem a Cristo, a condição de vocês é terrível. Vocês andam como os gentios, alheios à vida com Deus, distantes da cruz do Senhor Jesus Cristo. Vocês não fazem parte da família de Deus, e nem na igreja de Cristo Jesus. Vocês estão perdidos nos seus pecados. A condição de vocês é terrível. É a pior condição que um homem pode se encontrar. Inimigos de Deus. Imagina aí, inimigo do Deus de toda a terra, o Criador de todo o universo, é seu inimigo. A ira dele está sobre você. Arrependa-se hoje. Saia dessa condição terrível e venha para a família de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para o povo redimido e salvo e comprado. Não queira mais viver nos seus pensamentos. Viva os pensamentos de Cristo na igreja do Senhor. Fundamento quase todo de Efésios 4. Edificação, santidade, uma vida que agrada a Deus, só pode ser vivida em comunidade. Você que está distante do Senhor, é como diz Efésios 2, sem esperança, sem Cristo, sem Deus no mundo. Mas tem uma esperança para você. Arrependa-se hoje, crê em Jesus, porque aí você sai das trevas e vem para o reino do Filho do seu amor. Você sai da condição de perdido, morto, e vivificado em Cristo, e ligado ao cabeça Cristo. Você vai ter redenção, somente nele. E aí fazer parte da família de Deus, e começar a viver em santidade. Que santidade só é para o crente, para aquele que quer viver agradando e obedecendo ao Senhor. Amém? Se arrependa hoje e venha para o Senhor. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos abençoe a viver uma vida de obediência. Senhor, muito obrigado pela tua palavra.
Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a viver no teu padrão, no padrão das Escrituras. Nos ajuda a amar e amar cada vez mais a cruz. Nos ajuda a obedecer, Senhor. Que nossa motivação sempre seja o Senhor. Que cada ação que fazemos para Ti, para Te honrar, Senhor. Vamos falar a verdade para a Tua glória. Vamos falar uns para com os outros, perdoando uns aos outros, sendo benignos, bondosos, irando com aquilo que é justo, para a Tua glória, para o Teu nome, para o Teu reino. Nos ajuda, Senhor, a caminhar em santidade, em viver uma vida que Te agrada diariamente. Ser conosco, Senhor, nos abençoa a ser uma igreja santa, uma igreja que busca viver em santidade, rejeitando o pecado e obedecendo a cruz, rejeitando a maledicência e querendo a bondade, com um objetivo muito claro, Senhor. Não só externo, para aparecer ou para falar para os outros. Não. O principal motivo é a Tua glória. E com isso, buscando a Tua glória e viver para a Tua glória, damos testemunho de Ti a este mundo caído, para que glorifique ao Teu nome. E ao Teu nome somente. Nos abençoa, nos capacita, nos fortalece. Ser conosco, Senhor. Como igreja, em nome de Jesus. Amém. Temos o pós-lúdio.